Estamos de volta no mais uma Ação e Reação nesta quarta-feira, começar de novo, mais uma Ação e Reação nesta quarta-feira, 21 de setembro. Hoje é dia de muita coisa, dia da árvore, dia do radialista, dia do rádio, dia da luta mundial contra a deficiência física, dia da conscientização mundial do Alzheimer e dia mundial da paz. Caramba, um dia hoje... Dia da árvore, dia do radialista, dia do rádio. Dia da paz não tinha que ser hoje, né? Hoje não. Dia da paz tinha que ser todo dia. Todo dia. O dia da árvore também tinha que ser todo dia, né? Entendeu? Bom, você sabe que você pode ligar aqui no 981-598868 para conversar com a gente, mandar críticas, sugestões, né? Nesta quarta-feira de calor aqui na Baixada Santista. Você que acompanha o programa pela internet, pelo www.tvcomsantos.com, né? E hoje aqui... o consultor e palestrante Paulo Queja, um abraço, nosso comentarista aqui também. Obrigado pelo convite por estar aqui, é muito bom conversar com vocês, com os telespectadores também, conversar sobre negócios, sobre atualidades, é muito bom estar com vocês. E também o presidente do CDL Santos Praia, Nicolau Bey. Tudo bem, Nicolau? Tudo bem, Filete. Mais uma vez aí, agradeço o convite. Conversamos aí sobre vários assuntos aí, com Paulo Queja também. Mais de um terço dos aposentados continua trabalhando, diz a pesquisa. Mais de um terço das pessoas de acima de 60 anos e que estão aposentados continuam trabalhando no país. Isso acontece por vários motivos, né? A questão de arrimo de família, que era o mais velho antigamente, hoje em dia se transfere muito para as pessoas mais velhas na casa. Os idosos voltam a trabalhar. Às vezes não tão idosos assim, mas os aposentados voltam a trabalhar e algumas vezes acima de 70 anos, né, que alguns têm condição, estão bem nessa idade para trabalhar e outros já não têm uma condição física e tal, uma disposição para isso. Mas é muito comum hoje essas pessoas trabalharem e serem os responsáveis pela manutenção da casa, coisa que a princípio não seria esse o objetivo, teria que ter... E às vezes a casa não é ele mais alguém, ou ela e mais alguém, é uma família que tem lá. E hoje, numa situação de menos opções de colocação no mercado, isso acontece bastante. Principalmente se a casa tem muito jovem, que ainda não começou, não teve seu primeiro emprego, e aí busca oportunidade. Existem programas do primeiro emprego, do jovem aprendiz e tal, mas nem todos vão atrás dessa informação, nem todas as empresas contratam esse tipo de funcionário, e é claro que são funcionários novos, com uma condição de não ter experiência, né? É o famoso, eu quero estagiário com experiência, né? Que não existe. Mas tem? Já teve propagandas assim? Eu quero estagiário com experiência? Propaganda eu não vejo mais, mas o que solicitam a gente para recrutar, eu quero estagiário com experiência, eu dou risada. Assim, então, para que você quer estagiário? Para pagar menos? Até existe às vezes, porque o cara pode ter passado por vários estágios, né? Primeiro, quando eu fiz medicina veterinária, desde o primeiro ano eu fazia estágio, que eu já sabia que eu queria mexer. É diferente. É diferente. Não é um pré-requisito para... Não, então no primeiro eu nunca ia conseguir, né? Claro. Qual a experiência que eu tinha no primeiro? Às vezes você pega alguém no processo de seleção e dependendo da função que ele vai exercer, o fato de ele ter uma experiência de estágio em outro local ajuda para aquela empresa que está contratando, mas não é o objetivo de um estágio. Estágio é o objetivo de ensino. Voltando ao tema que a gente está falando do aposentado, a questão econômica, a situação de inflação a vida alta, hoje também, eu acho... A inflação está alta, né? E a vida hoje, eu acho também assim que está muito mais cara, né? Eu via, se você analisar os nossos pais, antigamente, a mulher não trabalhava, o homem trabalhava e tinha uma vida até com menos agregados, né? Eu aqui até enumerei aqui algumas coisas que hoje nós temos que não tinha antigamente, né? Hoje nós temos despesas altas de condomínio, nós somos obrigados a pagar segurança, né? Uma segurança pelo menos dentro de um condomínio. Nós somos obrigados hoje a pagar escola, porque a escola pública foi para o espaço, né? Plano de saúde. Escola pública hoje... saúde que está muito caro. Né? Faculdade, ou a faculdade do filho, você falou de idade também, de primeiro emprego. Hoje, 25, 26 anos, eles pensam que são adolescentes, ainda estão nas casas dos pais. O que você faz? Eu estudo. 25, 26, 27 anos. Isso é comum você ver, né? Eu vi até uma reportagem uma vez na TV falando de uma idade média de sair da casa dos pais de 40 anos. Eu fiquei até triste, né? Falei para o meu filho, até 40 anos tu não vai ficar em casa de jeito nenhum. E saúde pública também é uma porcaria, então nós temos aí hoje que quem quer ter uma saúde pública mais ou menos tem que ter um plano de saúde, porque é mais ou menos, né? Não é plano de saúde hoje, já não é. Aí a pessoa se
se junta de TV a cabo, internet, celular, telefone, aí quer ter um carro, tem que fazer seguro, tem que pagar IPVA, IPTU hoje já não é mais como era antigamente. Sim. IPTU hoje ele está num patamar até caro, e são outros e vários outros impostos. E aí a pessoa se aposenta, o que acontece? Não dá. Aí ele tem que continuar trabalhando para poder agregar e acrescentar na sua renda familiar. Foi o que o Paulo já falou, se tiver com saúde, tudo bem, mas se tiver já meio adoentado... Aí passa fome... Como é que ele vai sustentar tudo isso? Exatamente. Condomínio, IPTU, que hoje em dia já não é uma coisa baratinha, já é uma coisa cara, né? Antigamente não impactava tanto, como você falou, IPTU, plano de saúde antigamente, colégio, faculdade para o filho, quer dizer, aí... Isso quando você fala de pessoas que têm condição de pagar faculdade. Se você fala quem paga escola, ou tenta pagar uma escola, ou coloca numa escola pública, mesmo assim, tira a escola, tira a faculdade no sentido de custo. Tá muito caro. Então, assim, o custo de vida ao total, de tudo que você falou, do restante, e às vezes não tem uma TV a cabo, ele tem uma TV aberta, ou outra opção que ele tenha que seja mais barato. Se você pegar o quanto ele ganha, ele não consegue manter. Não consegue. Então você está falando assim, de uma classe média para cima. E aí quando você fala da classe média baixa e classe baixa, isso é inviável. Você pagar uma escola hoje, mesmo para uma pessoa, e você às vezes tem uma casa... Falando de uma pessoa, onde você tem familiar de 4, 5 mil reais por mês. Exato. Essa faixa. Você tem os avós e tem os filhos, e às vezes os netos. E às vezes também nessa condição, tem gente que não consegue emprego também. O que antigamente era assim, só o jovem que continua estudando ou que fica em casa, hoje tem um agravante de ele não conseguir uma colocação, ou de as pessoas dividirem as despesas dessa casa para que eles consigam se manter. Exatamente. Uma casa com várias pessoas trabalhando. É uma outra Isso questão. Se tiver uma casa própria, se não tiver aluguel. Isso, que aí o ganho do grupo familiar é menor. Então, existe um agravante aí na questão de custo de vida. Isso é preocupante, porque a inflação ainda está muito alta. Você vai para um supermercado, falando de dia a dia, né? Eu vou dar um exemplo simples. Você tem um limão que varia de R$ 2,50 a R$ 8,00 o quilo, dependendo do dia, da vontade, da safra ou do humor de alguém, né? E tomate e outras coisas mais. Estou falando de comida básica para você pôr na mesa. Eu não estou nem questionando na parte de inflação. Nós que vivemos, né? Eu, você, o Filete, nós vivemos o modelo de inflação que hoje a geração não lembra mais. Até nós não lembramos mais. Que era aquela inflação de quase 100% ao mês, né? Overnight. Chegou a época do Sarney, ao mês, época do Sarney, né? Que era aquela coisa do overnight mesmo, aquela coisa... O cara pegava o dinheiro, ele comprava um carro hoje e até um gatilho, até ali existia um gatilho que aí dava uma compensação salarial e, de repente, na média, as pessoas conseguiam até viver melhor do que hoje. Porque hoje tem um congelamento salarial, com um aumento de dissídio, basicamente, você vê a greve dos bancos aí, um dissídio que é anual, né? E aí a reposição que eles questionam, se você fizer um levantamento, às vezes, do padrão de vida que aquela pessoa tinha, com tudo que ela consumia e não pela cesta básica como fazem, está muito mais do que eles estão reivindicando. Então há uma perda no poder aquisitivo, mesmo que eles tenham a reposição ao qual eles estão ansiando, que no caso os bancários querem 15%. Não vi o valor, 15%. Em torno de 15%. E os bancos estão oferecendo 7%, 8% e mais uma bonificação, também não estou muito ao par. Mas o que acontece? Mesmo que eles tenham essa reposição, eles vão ter perda salarial, perda de poder aquisitivo. E isso vem se somando nesses últimos 10 anos. Nós temos tido isso. E o que acontece? Aí a mulher não por uma questão de opção, porque é diferente. Eu acho importante uma mulher, mãe, sair para trabalhar, eu acho que é importante isso, ela querer fazer isso. Agora, sair por necessidade é uma coisa que acontece hoje. Então, hoje vai trabalhar a mulher, o marido, mesmo que ele vá se aposentar, ele tem que continuar trabalhando. E isso, às vezes, tem que somar renda às vezes, a aposentadoria da vovó que mora junto. Isso, é isso mesmo. Que soma. E exatamente o assunto do início. Então, e aquela soma para poder dar uma renda que, há coisa de 30, 40 anos atrás, as pessoas viviam com uma pessoa só, era como você falou, que era o arrimo de família, sim, ou o provedor da casa, que no caso era o mais velho, era o pai.
e viviam Agora você tem uma inversão tranquilamente. também, Nicolau, do processo de pessoas que ou ficaram desempregadas, tiveram uma condição e tiveram que voltar para a casa dos pais, justamente para constituir essa renda do grupo Exatamente, familiar, para manter. Às é. vezes os pais deles são os avós da criança, têm uma casa própria, às vezes tem isso, e eles voltam E para às vezes até abrigar com esses filhos, filhos, né? isso com os netos também, e para que juntos possam manter e ter uma vida... Agora, você sabe qual é o nome de tudo isso? Empobrecimento da população. A população, na realidade, está empobrecendo. Todos nós estamos empobrecendo e a população está Se empobrecendo. você conversar com qualquer dono de imobiliária que faz administração, ele vai ver quantas devoluções tem. Ah, por que devolveu? Ah, o cara morava sozinho e voltou para morar com os pais. Sim. O cara morava com a namorada, acabou o pai aceitando lá a namorada, a união estável. É porque não tem na outra casa solução, dele. né? Não, então, mas quem casa quer casa, né, Nicolau? Tu casa, tu quer Que ficar deveria ser, Então, né? Mas você assim, quer ter privacidade. Mas se também. você ligar para uma imobiliária, para o Adelso Imóveis, um abraço para o Adelso, para o Mimi lá em São Vicente, qualquer imobiliária de Santos ou de São Vicente, Praia Grande, você vai ver que existem algumas evoluções. Mas qual o motivo? Ah, o cara perdeu o emprego. Ah, o cara estava morando com a mulher, estava ficando muito difícil, ele voltou para morar com os pais. Você quer ver uma Isso coisa, que o Paulo Flete? já definiu bem. Ô, Paulo, quer ver uma coisa? Hoje, arrumaram um emprego de R$5.000. Aqui, Hoje, na Baixada Santista. politicamente a cidade está Na fervendo. Baixada Pessoa, Santista? uma pessoa Poxa. aonde que ela arruma esse É emprego? uma pergunta excelente. Se não for a um sua. profissional liberal, aonde ele arruma Que esse ele emprego? hoje? que um profissional liberal pode chegar a esta renda, não quer dizer que ele vai Não, ter. pode né? chegar. Esse é outro ponto. Vai ter as suas oscilações. Muito difícil. Hoje, uma pessoa de classe média, média ou classe média baixa precisaria de um pai com uma esposa e mais 2 filhos, pagando um aluguel e vivendo de uma condição mais ou menos, precisaria ter esse valor para poder comer, viver e ter algum conforto. Eu acho Quem é que- que ganha isso E hoje? colocando o filho em colégio público, né? Não, Se ele vai pagar aluguel, não. Se ele vai pagar aluguel, vão alugar 2 quartos. Os filhos vão morar juntos. Hoje vai pagar aluguel de um apartamento de 2 quartos. Hoje, se for em bairro aqui em Tá. Santos, é de R$1.500 a R$2.000. Tá, não consegue por menos vamos por do que 2 mil. isso. Sobrou 3 Isso para que ele. baixou, porque era mais caro. Não, porque sobrou baixou. 3. Ele tem que pôr alimentação na casa, condução, roupa e tal. Não vai dar para pôr Paga os dois. luz, que não é barato. Então- que hoje 4 pessoas dentro de uma casa gasta brincando de R$200 a R$300. Então vamos pôr 200, já foi para 2.200. Aí você tem que pagar, por exemplo, condução, tem que pagar, por exemplo, colégio dos Alimentação. filhos. Alimentação. Alimentação, então. Aí você vai ter. E o colégio dos filhos? Vai ter que pôr algum no município. Isso né? que nós estamos Ou falando, estadual. não pode nem ninguém... Ou você junta e consegue bolsa, porque algumas escolas, eu conversei Não, com uma outra, tudo. e assim, o nível de inadimplência, É alto, inclusive de escolas mais tradicionais, está muito, muito alto. muito alto. E aí você seria um classe média para cima, está bem alto. Então aí você pega uma pessoa que tinha uma colocação que ganhe né, R$9.000, que é quase o dobro do que você falou. Ou aqui na região, no comércio exterior, que ele é um cara, uma pessoa, uma moça, uma colocação muito boa. Ou em São Paulo, morando aqui. Ele perdeu essa colocação. Como é que ele consegue outra? Não consegue. Difícil por quê? Não consegue. Por Porque esse aí está valor? falando de afunilamento de funções. não consegue. Você tem a questão do pessoal operacional que tem Vou dar algum exemplo. De R$1.500 a R$2.000, um salário razoável, dentro do operacional. Aí você tem encarregados, vou colocar mais gente, supervisor e gerente. Quando você chega no nível de gerente, você tem menos gente para se colocar. Quantos cargos de gerente existem? Naquela função, são bem menos. Menos que operacional. E aí eu começo a mandar embora porque eu tenho menos demanda na minha empresa e eu tinha 2, 3 gerentes, eu tenho um. Que acaba assumindo mais de uma área. E acaba trabalhando mais E não ganha assume mais a por função isso. dele. Não. Ganha o mesmo salário que ele ganhava e eu diminuo lá. Mas ele vai ficar contente que ele está pelo Ele menos tá com o com o emprego emprego. dele. Então, aí essa situação é muito complicada na questão toda desse quebra-cabeça. É uma fantasia na construção da economia, na minha visão, todo esse processo onde você tinha aluguéis crescentes, onde eu ganho, e já foi a época, faz muitos anos,
se em 20 anos, que se ganhava 1% sobre Do o valor do imóvel. imóvel. Foi muitos anos. Isso não existe mais. Há muitos e muitos Não, é que aconteceu dois fatores aí que você não está se atentando. Primeiro que o imóvel Aumentou. deu um valor surreal, né? Então, aí aí um valor assim, surreal que não é o valor dele. Então, primeiro ponto era esse, de ganhar 1%, que era um ganho extraordinário que você tinha. Em mas 7 anos, mensal. em 7 anos ele pagava outro. Mas, Sega, E 7 anos ele pagava outro imóvel. Só né? queria Sabe o que construir um acontece? raciocínio aí. Quando você fala disso, aí você tem imóveis, vamos falar da nossa região, onde, na média brasileira, tirando o Rio de Janeiro e outros, o aumento de aluguel e de valor de imóvel foi muito alto nesses 10 anos. Vou falar de 10 anos só. Foi uma coisa extraordinária. Fantasia do pré-sal e Todas outras elas, né? coisas. Uma imaginação. Mas não só em Santos, grande. em outros lugares também o aumento Sim, foi eu vou exagerado. falar mais daqui, porque a gente tem mais conhecimento, eu tenho Isso, mais conhecimento da lógico. região. E em relação a outros lugares, o crescimento aqui em valor financeiro foi até maior. Após o pré-sal, de tudo isso. Vamos em cima disso. E de história, estou falando de história expectativa, não de realidade. E aí você tem aluguéis mais altos, valores que você fala assim, mas os salários e os ganhos não foram condizentes. Aí você tem distribuição de renda, porque por um período no começo do governo, que estava até então no governo federal, isso causou uma alavancagem de ganho da classe mais baixa. E depois isso se tornou o quê? Um problema porque tudo que está acontecendo agora caiu tudo por terra. E aí a questão de inflação alta, porque não sustentou a economia, porque não tem respaldo de logística. O negócio é complexo demais. Você não tem entrega das coisas. Hoje você monta um negócio de distribuição, vai distribuir alimento, quanto tempo você demora para entregar um alimento numa região tal? Quanto custa isso para você entregar? Não tem trem, que seria o mais barato de todos, tirando a questão marítima. Então, tudo isso encarece todo o processo. A logística fica bem complicada, né? Compra de veículos e tudo. Então, você tem hoje uma situação que aconteceu um problema fora do Brasil, do estouro de problemas de forma de negociação, de imóveis e tal, que estourou lá em 2008, demorou a acontecer coisas aqui por exageros que aconteceram no Brasil de ganhos extremos de grupos. Então, aqui em Santos, por exemplo, tinha gente que comprava, vou lançar um empreendimento, metade do empreendimento já era vendido para investidores de fora. Não, e porque Santos chegou... Comprava na laje, Você quer né? ver uma coisa? Santos chegou, mas de tudo isso que você está falando, muitas cidades do interior não aconteceram isso. É que Santos foi meio surreal. Foi? Santos chegou a R$15 mil o metro quadrado. De uma laje, de escritórios. Aquele imóvel entregavam a praia no canal 2. E Aquele imóvel entre o canal 3 e o canal 2. Canal 1 e canal 2. Canal 1 e canal 2? José Menino, ali onde era o posto de gasolina. Então, que não é nem o lugar assim da praia. Não era o Pão de Açúcar? Mas é onde que era o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Então, aquele empreendimento chegou a 15, né? Então, e aí pessoas que estavam comprando salas comerciais, eu sei de casos de salas comerciais, que foram de 40 e poucos metros quadrados, que foram vendidas na faixa de R$400 mil. A 10. Né? Daria na média de R$10 mil. 10 mil metro quadrado. Foram devolvidas para a construtora, porque a construtora é obrigada a devolver. Aceitar a devolução? Aceitar a devolução, somente com retenção de 10% do valor. E essas salas foram recompradas a R$200 mil. A metade, a R$5 mil o metro quadrado. Que não deixa de ser um valor até aceitável, que é o valor real, né? Tá, mas a construtora vendeu, a construtora devolveu... Vendeu por R$400 mil na época. O cara devolveu, ela pagou... A pessoa percebeu, óbvio, ninguém é trouxa, tá. O cara foi lá, percebeu, estava pagando ainda, devolveu, perdeu 10%. Tá, pagou 100 mil. Se ela comprasse de volta, ela comprou bem mais barato. Não, e recomprou posteriormente na faixa de R$200 mil. Ou seja, ela pagou 100 de 400. Ela devolveu, pegou 90. Eu te falo, tem empreendimentos aqui em Santos, em salas comerciais, aconteceram isso. E aí pessoas que acabaram ficando, que tinham pago, que já tinham quitado, não tinham devolvido. Perderam dinheiro. O cara pagou à vista. O cara pagou à vista, 400 mil, o cara deu 350 à vista, perdeu dinheiro. Assim, abertura de shopping aqui em Santos, onde você abriu shopping, que não tinha ponto ainda, e para você ter um local, você tinha que pagar o ponto.
Que o ponto é algo que não é legal. Mas em São Paulo está acontecendo não, isso mas aconteceu, todo mundo que montou perdeu uma fortuna quando montou um negócio lá, porque o shopping não virou na época. Exatamente. Então, assim, essa questão, eu acho que às vezes é uma meio megalomania de querer ganhar tudo em cima. Não, mas aí já entra processo. na especulação, né? A especulação é que Sabe aquele shopping que não deu certo, que cobravam luva para a pessoa ir lá e o shopping não era nem uma realidade, não é isso que você quer dizer? Não deu para... Eu acho que ainda não está nisso e o shopping não deu resultado. Aí você vai em São Vicente, fizeram uma revitalização de e aí você vê a comercialização, que é muito antigo, que não é bem um shopping, parece um centro comercial, e não deu certo, estava na cara que não ia dar certo. Quer dizer, a forma até de pensar como negócio, agora vamos falar de negócio, de pensar como negócio e planejar como negócio, é assim, eu vou ganhar dinheiro. O fato é ganhar dinheiro, não é fazer algo que funcione como resultado ganhar dinheiro. Então, a questão de ganho de economia e tal, tem uma questão produtiva, a questão de fazer a economia regional, por exemplo, no nosso caso, rodar e a riqueza de se distribuir. Mas você sabe de onde é que está o nosso erro? Você que trabalhou também bastante com isso, Paulo, e é onde eu me bato, lá na CDL, que eu sempre falo, pessoal, primeiro, a prefeitura, ela tinha que ter prefeituras, né, eu digo, ou Estado, mas aí ela vai impactar na lei do livre comércio, que está na nossa Constituição, mas deveriam somente dar alvarás de funcionamento para ramos de atividades, como eu acho também que faculdades deveriam ser assim, para ramos de atividades ao qual necessite naquele estudo, você faz um geoprocessamento, faz um estudo naquela região, isso não é, o que eu estou falando não é nada que eu estou inventando a roda, não estou inventando. Estou falando de coisas que eu vi em outros países. Eu vi na Holanda. Eu tenho um amigo meu que mora na Holanda e é assim que funciona. Você vai abrir um ramo de atividade, o governo ele garante o funcionamento daquele ramo de atividade. Vou abrir uma loja de informática num determinado local, eu posso abrir ali, aí faz um estudo da região. Se aquele local pode ter uma loja, porque vai ter público suficiente para consumir nessa loja, e essa loja não vai quebrar, tudo bem, a prefeitura libera e dá o alvará de funcionamento. Aí aquela loja funciona ali. Agora, aqui em Santos é totalmente ao contrário, como no Brasil inteiro. Modismo de sushi, sashimi, comida japonesa. Abre 200 comidas japonesas, restaurante. Barbearia agora. Aí quebram todas, aí quebra tudo. É barbearia hoje em Santos. Hã? Barbearia. Não quebra todas. Estão abrindo barbearias agora. Agora é barbearia, mano. Pelo que eu estou vendo, assim. E funcionou, é moda. Aí vamos abrir as barbearias. Mas agora qual é o farmácia. critério? E farmácia? Então, farmácia estão abrindo novas unidades. Eu não vi qual foi o estudo que eles tiveram nesse processo, mas você pega uma rede, existem redes aí que estão abrindo unidades. Não é assim, o cara tem uma farmácia nova e está abrindo. Eu não sei de onde se baseou. É um planejamento de 1, 2 anos atrás, 3 anos atrás e continua? São redes que estão abrindo. Tem uma rede grande aí que abriu, eu vi umas 2 ou 3 lojas do ano passado para cá. E já no final do ano para cá, quer dizer, já de uma situação que não economicamente eles mudaram o esquema de abertura. Hoje eles abrem estilo mall, né? Que como tem nos Estados Unidos. Qual é o estilo mall que você vê nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, você vai para Orlando, por exemplo, você chega lá, você não estaciona carro na rua, não existe estacionamento de carro na rua. Existe aquele tipo mall, né? Que você entra com o carro e para praticamente na frente da loja. Então, todas as lojas. Então, esse estilo de farmácia que está se abrindo aqui... Mas quanto custa isso? Porque se você fala de Santos que não tem tem espaço para nada. Altíssimo. Que não tem espaço para nada. Você vê que vai abrir uma na Praça Independência, que já está prestes a abrir, não sei nem por que não abriu ainda. Abriu aqui na Conselheiro Neves, próximo da gente aqui. Abriu aqui no Canal 2, onde era um posto de gasolina, você viu? Parece que o grande negócio hoje já não é mais posto de gasolina. Hoje os postos de gasolina estão fechando e estão abrindo farmácia. Na Praça Independência tinha um posto de gasolina, virou farmácia, né? Exatamente. Então, tudo isso é cíclico, né? Agora, eu acho isso errado, porque será que comporta para a economia da cidade isso? Essa é a pergunta que eu faço. Eu acho que não comporta. Eu acho que precisaria ter um estudo melhor. Eu acho estranho. Aí é uma pergunta ótima que você fez, Nicolau. Eu acho estranho, neste momento, a abertura de várias lojas como essas de um negócio específico. Realmente eu não vi estudo, não vi qual foi o critério. Tudo bem, existem algumas regiões que estão, por exemplo, uma que eu vi Será dessa que a cidade rede... não tem muito, por exemplo,
tem quase 30% de pessoal da idade de ouro. Pode e também ser. e também tem muitos jovens. O consumo, então você faz um estudo. tomar. O cara da idade de ouro toma um remedinho para o colesterol, geralmente, ou um remédio para diabetes. Com certeza, Quem toma mais remédio, se você for pegar vamos supor, são os jovens, né? Pode ser as isso. crianças que tomam vitamina, tomam remédio para algum problema, vermífugo e tal. Depois, na idade adulta, estou falando numa normalidade, né? A pessoa pode ser cometida com uma doença, mas, por exemplo, se você pegar em cães, quem dá mais problemas? Os novos, que estão naquela fase de crescimento, tudo, e os Mas velhinhos. as farmácias hoje, Filete, elas não são somente farmácias. Não, hoje, são tudo. Hoje elas são farmácias e cosméticos, Hoje, né? E as margens estão, nos cosméticos são mais altas. Mais altas. Hoje, loja de cosméticos, praticamente, elas Só que aí eu vejo uma coisa tem bem, pouquíssimas. bem interessante, né, Nicolau? E assim, falando de comércio. Algumas redes não investem direito, outras investem em pessoas especializadas dentro da unidade para ajudar a vender o cosmético, por exemplo. Não. O cosmético não precisa não é um farmacêutico, Não. mas de profissionais lá dentro que sejam bem preparados para fazer isso. Porque você aumenta significativamente a venda de produtos de cosméticos quando você tem gente lá dentro que te ajuda a fazer esse tipo de coisa. Existem farmácia de manipulação aqui em Santos, mais de uma loja, eu não vou ficar falando nome para não ficar fazendo propaganda, não é o objetivo, mas tem mais de uma loja tradicional, rede tradicional aqui em Santos, que faz trabalho, por exemplo, de farmácia de manipulação, que traz parceiros, que prepara os seus funcionários para fazer negócio do diabetes, até para conscientização. Diabético não é cosmético, né? Mas fala de um tipo de produto de cosmético, mostra num curso alguma coisa para os clientes e eles aprendem e, por consequência, podem comprar alguma coisa do gênero. Então, assim, aí tem um melhor consumo de cosmético, que é um produto que ainda tem uma condição de... Uma lucratividade melhor para o farmacêutico. E de continuidade, né? Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no Ação e Reação, 21 de setembro, hoje, Dia da Luta Nacional de Pessoas com Deficiências, Dias da Árvore, Dia do Rádio, Dia do Radialista. Parabéns Dia aí para os Mundial da radialistas, Paz. né? Parabéns para os radialistas. Nós que fazemos programas de rádio. Mandar um abraço para o Zé, para o Roberto César, né? Roberto César, Zé Torquato. E para outros que tem o Luiz Torquato também, quero mandar um abraço para o Luiz Torquato. Grande Luiz Torquato. Ele está morando em Santos aí. Ele está lá na rádio, lá com a gente também. E Dia Mundial da Conscientização do Alzheimer, a doença silenciosa. Então, vocês aí, todos se sintam abraçados, né? E trabalhamos para... Já que você falou uma coisa, se você me permite, você falou Dia da Árvore, né? Ontem eu fiz ontem conversando, papo vai, papo vem, amanhã é 21 de setembro, Dia da Árvore. Aí eu me lembrei de que no colégio, nós fazíamos, você vê, uma das outras coisas, eu perguntei para um monte de meninada, eles não sabiam que dia era, dia 21 de setembro. Aí eu me lembrei que na época de escola, quando estava na escola, no Dia da Árvore, uma semana antes, a professora já dava para nós plantarmos o quê? Era o famoso feijãozinho no algodão. Quem é que não lembra disso, né? Colocava um copo de água, punha o algodão, punha o feijãozinho ali, e quando chegava no Dia da Árvore, no dia 21 de setembro, já estava uma plantinha grande, e aí ensinava que nós tínhamos que pegar e transportar aquilo, que já tinha raiz e tudo para o jardim. Se perdeu isso aí, Paulo. Acabou, filete. Não tem mais isso. Hoje não sabem nem mais que dia é o Dia da Árvore. O que será que foi que aconteceu? É 21 de setembro, né? Eu acho que nós perdemos também em cultura, perdemos bastante. O meu amigo Paulo Paim, que mandou pergunta aqui, mandar um abraço para ele. Eu estive com ele na festa da Atmas, né? Paim é boa gente. Em setembro. 1º de setembro, agora começando o mês de setembro, no sábado agora, né? Com o Antônio Carlos da Atmas, recebendo todo mundo muito bem lá, para uma galinhada, né? E ele reclamou também, pediu para falar aqui no programa, que ele acha que não tem que ter estudo de plano de previdência novo, que tem os aposentados já perderam muito com isso, e que ele se aposentou pagando sobre 20, depois sobre 10 salários mínimos, e hoje ele recebe entre 2,5 e 3. E que ele acha um absurdo, né, o Paulo Paim, porque, como os outros aposentados, porque, poxa, como é que dá para manter o padrão de vida? Então ele pensou que ia se aposentar, né? Que ia se aposentar e ia poder. Sorte dele que ele conseguiu se aposentar, o Paim, né? Ele estudou comigo, nós estudamos junto. Então, mas ele se aposentou, né? E eu não consegui ainda me aposentar, nós temos a mesma idade, 59, eu e ele. Então. E ele falou que estava chateado com essa questão toda e ganhando 2,5, 3 salários mínimos, ele pediu para que eu podia falar, não tinha problema nenhum. Eu até falei, mas eu vou falar. Não, pode falar. E que ele acha que, por exemplo, tinha que estar viajando e, de uma certa maneira, ir para o Nordeste, ele gosta de pescar, pescando, e ele está gastando dinheiro com o turismo, com outras coisas. E que hoje eles têm que pagar o plano de saúde dele, a televisãozinha acaba, as coisas, e não sobra mais nada. Quer dizer, ele era, se diz, um felizardo. Mas ele, pelo resto do país, as pessoas que estão empobrecidas, mas ele acha assim, que também esse dinheiro não circula. Então, de uma certa maneira, é ruim para o país, porque se ele tivesse ganhando os 10 salários mínimos, ele ia pôr um plano de net maior, ele ia viajar maior, ele ia comprar mais coisas na loja do Nicolau. Ia comer mais fora. Isso aconteceu, né, Filete, quando houve a desindexação do salário mínimo de aposentado para o salário mínimo real. Concordo. O governo alegava que queria dar um aumento real ao salário mínimo, não sei se você lembra, que até a meta, se eu não me engano, do Fernando Henrique era $100, né? A meta de salário mínimo. E queria dar um aumento, e aí desindexaram,
E os aumentos dos aposentados eram aumentos, fizeram o salário mínimo abaixo, eram os aumentos em cima da inflação. E o salário mínimo começou a aumentar muito acima da inflação. E está aí o que aconteceu. Você tinha uma promessa quando você pagava, então você podia pagar na época até sob 20 salários mínimos, depois eles proibiram, hoje só pode pagar sob 10, né, salário mínimo, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Me corrija aí, o Uriel que está vendo aí que me corrija. O Uriel já mandou perguntas para cá, vamos já. É sobre 10 mesmo. E é só sobre 10. E quando a pessoa se aposenta, eles fizeram uma média dos últimos 20 anos, se eu não me engano. 24 anos. 24 anos. Tira 6. E aí eu sei que dá um número assim, ó, pequenininho, então tudo aquilo que você pagou, que você desembolsou, se você tivesse feito um plano de previdência, você estaria recebendo muito mais. Ó, plano de previdência que não pode quebrar, porque, né, e não tem subsídio, é muito melhor o negócio do que o nosso INPS antigo, que todo mundo pagava, e hoje se aposenta, que nem o caso do Painhem, que se aposenta hoje pagou 20, se aposentou com 3 salários. Nicolau, deixa eu fazer. E vai perder mais ainda. Você é advogado do diabo aí, mas nessa época lá atrás, também tinha uma coisinha que se falava assim, olha, nos últimos X anos, aumenta a sua contribuição, porque no final a conta vai dar um valor maior para você se aposentar. Mas eu concordo com isso. Tudo isso acontecia. Não, e tinha que ser no Brasil para continuar. Mas aí o cara foi desavisado. Não, ele tem razão. Não, tinha, o cara conseguia aumentar o valor. Ele pegava os últimos 5 anos... muito pouco, você tinha que pagar... Tinha uma tabelinha dessa? Tinha. Mas você tinha que pagar durante 5 anos um X. Aí para você mudar, era a escada que a gente chamava. Que você... Mas você aposentava com um valor maior do que você recebia. Mas você conseguia, mas você tinha que contribuir no mínimo para chegar num teto. Acho que é 5 anos. 10 a 15 anos. Mas eu concordo com isso. Não, 5 anos, já tinha 5 anos no final. Antigamente você tinha uma escadinha, como você falou. Anteriormente. Anteriormente era 5 anos. Não era só simplesmente pagar sob o teto no final, não. Você tinha que ter no começo, uma média era de muitos anos. Os 5 últimos anos. Depois foi uma escadinha. Depois foi mudando. Uma escadinha. Só que assim, o cara fez uma escadinha e conseguiu, beleza, era a regra. Aí não avisaram nada, falou, não, agora não é mais essa regra. Agora você pega os 30 anos de trabalho, despreza 6 anos, despreza 6 anos, lógico, vai ser os menores, né? Tu despreza 6 anos os menores e fica 24. Então não adianta às vezes o cara também fazer, se ele pagou um salário mínimo a vida toda, nos 2 últimos anos ele pagar sobre 10, aí vai pegar 2, vai desprezar 6, aí vai pegar 22 anos de um salário mínimo com 2 anos de 10. Vai fazer uma média, vai dar um salário mínimo e pouco. Quer dizer, não vai adiantar muito para ele, né? Mas não foi isso que derrubou o sistema de aposentadoria. O que na realidade... eu tô falando outra observação. Foi corrupção, fraudes e, principalmente, na Constituição de 88, onde colocaram que todos os ruralistas, mesmo não tendo contribuído, mulheres com 60 anos e homens com 65 anos, a qual se estendeu para todo mundo, índios poderiam se aposentar sem nunca ter contribuído com 1 centavo. Isso não existe. Aonde é que existe isso? Você tem um sistema financeiro que aonde pessoas que, em uma enormidade de pessoas que nunca contribuíram, se aposentam para o resto dos seus dias, da sua vida, sem ter contribuído 1 centavo. Só podia dar o quê? No que está dando. Quebrar. De 88 para cá é o que vem acontecendo com o sistema de previdência social. Por quê? Isso em lugar nenhum do mundo existe. A pessoa nunca ter contribuído. Agora... o que você está falando aqui, por exemplo, a previdência... Não, foi colocado na Constituição. A previdência é superavitária. Você pode pegar qualquer... Almoço de graça, tem almoço de graça? Aí existe, você colocou... Não estamos falando que não é para colocar. Aí você tem que colocar em outro setor. Você faz uma Secretaria de Ação Social e coloca. Quem nunca trabalhou... índios, não é isso, Nicolau? Você quer fazer bem, mas você não pode pegar a Previdência e colocar tudo isso no mesmo saco, você vai estourar a Previdência. Foi o que aconteceu. Agora, se quiser, vamos fazer a Secretaria de Ação Social, nós vamos dar esse dinheiro. Aí não sei de onde que vai tirar, mas eles colocaram tudo isso que o Nicolau falou, no mesmo saco. Agora, o Nicolau falou que não, o Nicolau não é contra pagar para o cara para a mulher de 60 anos. Não, eu sou contra. Eu sou contra. Mas aí tu não deu a tua opinião. Não, eu estou dando a minha opinião. Eu acho que não existe sistema financeiro que você receba uma aposentadoria
sem nunca ter contribuído. Então, mas se eles quisessem fazer essa benesse, tudo bem. Então, põe, olha, o cara que tem 65 anos, nunca trabalhou, mulher, vai aposentar. Beleza, mas põe na social. Deixa a Previdência, que é superavitária, indo certo. Mas quem vai bancar esse dinheiro? Não, aí tudo bem. Somos nós que vamos bancar. Mas eles quebraram a se você Previdência. cria políticas de correção social, Isso. mas isso é uma ação. Tudo bem, isso aí é uma outra ação coisa. Não, dentro de outras coisas. Porque se você fizer isso, você não resolve o problema. Você vai ter um monte de gente que você coloca lá que vai receber um dinheiro que vai ter que vir de algum lugar e depois não existe renda para se equilibrar. Não é só a renda para o governo, é as pessoas serem incluídas como cidadãs, sendo produtivas e elas se sentirem parte do meio. Não adianta você também só dar dinheiro para as pessoas. Lógico que não. Como o caso de Bolsa Família. A pessoa está com problema. Né? Não, mas assim, Bolsa Família, a princípio a ideia é o seguinte, tirar a pessoa que está em condição miserável, plena. que assim, não dá para fazer amanhã, faz agora. Isso. Agora, eu preciso corrigir isso aqui, porque senão ela vai ficar sendo sustentada e isso é bom para ela? Bolsa não é Família bom pra ela, é uma ajuda momentânea, não é um salário nem é uma aposentadoria. Exato. Aí no Brasil você tem... E hoje virou uma aposentadoria. Você tinha 8 milhões de Bolsa Família, depois 10 milhões, depois 12 milhões. 17 milhões. 17 milhões, não, foi subindo, 17 milhões. O governo tem que falar assim, pô, o presidente vai daqui, olha, peguei 17 milhões, desses 1 milhão era fraudulento, eu tirei, ficou 16. Daqui a 4 anos, a minha meta é chegar a 10. Eu quero pegar 6 milhões de pessoas que estavam na pobreza extrema e trazer para cima. Porque se não tiver um trabalho, na Holanda tem esse trabalho, mas eles obrigam o cara a fazer curso para se capacitar. Não é o cara ganhar Bolsa Família. Você tirar as pessoas da pobreza, dando dinheiro para elas, isso, como fala, resolve por um período. Você não resolve a situação. Aí alguém vai ter que sustentar isso no final das contas. Se isso vai aumentando, e a questão de fraudes no nosso país, que são enormes, e aí você piora a situação. Né? Então, mas o governo tem que olhar e falar assim, puxa, eu peguei com 17 milhões, hoje está 15. Então eu tirei 2 milhões de pessoas. Mais 2 milhões que eram fraudulentas, fui para 13. Aí vai melhorando, Exato. A gente entende que tem que ajudar as pessoas, mas não PT, pode ser do jeito que está, né? Só aumenta. O PT ficou 13 anos aí no poder, aí falaram, não vamos falar do PT, mas tem que falar, defendendo o Bolsa Família, e conseguiram, e tinha um plano de governo aí para 20 anos, que tanto que deu no que deu, que todas essas fraudes era exatamente nesse plano de poder. Era dando o que se recebe e uma distribuição de dinheiro a qual todo mundo seria favorável. Então estamos vendo aí esses escândalos que estão estourando e no que aconteceu. E ficou 13 anos dando Bolsa Família, que era onde era foi o maior programa eleitoreiro que se criou no país, porque antigamente os coronéis no Norte e no Nordeste eles davam a panela, ou melhor, eles davam a tampa e prometiam dar a panela quando o cara comprovasse o voto. O PT fez diferente. Dava um sapato e só dava outro pé depois. Dava um pé e depois o cara só recebia outro pé quando o cara era eleito. Agora, esse programa eleitoreiro que o PT fez, fantástico. Bolsa fala, mas não foi o PT que criou, foi o Fernando Henrique. Foi a dona Ruth Cardoso, inclusive, que criou o plano, que era um plano momentâneo de tirar as crianças do campo, né, rural, para que eles tivessem um dinheiro, a família arrecadasse, não levasse os filhos para cortar cana. Para estudar. E estudasse, tinha que comprovar com boletim escolar, senão perdia o direito ao benefício. E foi totalmente deturpado posterior a isso. Bom, houve um boom de crescimento comercialmente. Para mim foi ótimo comercialmente. Pessoas que não tinham poder aquisitivo. Entrou dinheiro. De forma mecânica. Compraram, rodaram a economia. Mas esse era o que aconteceu com isso? Temporário isso aí. Temporário, foi uma coisa que aconteceu momentaneamente. Por quê? Porque o intuito daquele dinheiro era para que as pessoas o utilizassem de uma forma melhor, com educação, crescessem realmente de uma forma plena, né? Saíssem da miséria plena e pudessem ter uma vida melhor. Não. Aumentou o quê? Fomentou o consumo. O consumo cresceu, as pessoas gastaram, e hoje elas vivem, muitas, se você tirar o Bolsa Família hoje dessas pessoas, elas voltam à miséria plena, porque elas não investiram nada na sua vida. Elas simplesmente vivem baseado naquele dinheirinho que eles têm para receber. E quanto isso, nós vemos pessoas aí aposentadas, como você estava falando, pagaram a vida inteira,
10, 15, 20 salário mínimo e hoje recebe aí 2, 3 O salários dinheiro para pagar esses 17 milhões tem que sair de algum lugar. Lógico que você sai. mesmo falou que não tem almoço de graça. Não tem então o que aconteceu? É o que o Queixa comentou aqui. Se tivesse colocado em outro sistema, o governo dava um jeito, sei lá, ou dava um jeito, tomava mais cuidado com essa relação e tal. Só que o que aconteceu? Eles colocaram tudo no mesmo saco do cara que pagou a vida toda. Então quebrou o sistema. Então o cara, em vez de ganhar 10 salário mínimo, ele vai ganhar 3 mesmo, né? Exatamente. Se eu chegasse aqui para você agora e falasse assim, ô Paulo, você quer aí, ó, vou te dar aí, eu tô vendo aí que você, apesar que a tua camisa é bonita, né, Paulo? Obrigado. Mas eu falo, vamos supor que eu falo, tua camisa tá meio feia, Paulo. Vou te dar um dinheirinho aí, pega aí R$100 aí, vai lá comprar uma camisa nova. Você vai se sentir indignado comigo, não vai se sentir? Sim. Você vai falar, ó, que isso, cara? Você tá me estranhando? De jeito nenhum que eu vou aceitar. Então trabalho. Eu trabalho, o que é isso? Se eu tô, tudo bem, eu troco. Então, isso se chama dignidade. Então a pessoa tem que ter dignidade, ela não pode... Eu me lembro de épocas que eu era moleque, criança, você via aquelas pessoas bem pobres, simples, mas eles tinham orgulho deles. Usava camisa cerzida, não sei, quem não sabe o que é cerzido, a pessoa mandava numa cerzideira, tinha um rasguinho. Fazia furinho e tal. Fazia um rasguinho, a pessoa ia lá e arrumava com uma linha bem fininha. Mas as pessoas tinham dignidade, não aceitavam dinheiro que não fosse de origem de trabalho, origem que ela tivesse gerado. Hoje nós vivemos numa sociedade, quanto mais malandragem, melhor. Se eu arrumar uma grana aqui, o que é assim, fazer nada, melhor para mim. Então, eu acho que isso é que se perdeu. Nós perdemos muito disso na sociedade. Nós perdemos o orgulho próprio, todo mundo quer uma boquinha. Vemos aí, não vou nem falar de política, porque eu não sei hoje se está tumultuado o dia, não nem pode fala, falar, que hoje está uma Mas nós bomba. vemos aí programas eleitorais aí, que é uma vergonha. Você percebe que são gente que tem a mínima condição querendo entrar, porque querem o quê? Boquinha. Querem a boquinha de mamar na teta da mãe. Vamos falar dos apoiadores agora? Um abraço pessoal do Ozan. Plano de assistência familiar Ozan. Faça como quase 500 mil pessoas da região. www.ozan.com.br. Ligue para 3228-8000. Fale que você viu aqui no TV Com, no Ação e Reação, que vai ter um preço especial para você, segundo o Cirino. O Cirino falou que ligou para a secretária lá do Fábio Caribe e ela falou que vai dar o Fábio Caribe falou que vai dar um desconto para quem ligar e falar que viu no programa, né? Então, plano de assistência familiar, lá tem médicos com desconto e quando você mais precisar, a Ozan vai te ajudar e vai ajudar a sua família. Um abraço também para o pessoal do Boqueirão Express Grill, das 11 às 16 horas, aberto, Rua Lobo Viana, 89, ali no Boqueirão, né? Ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Comidas deliciosas, azeites importados para você comer, tem doces também para quem gosta, camarão maravilhoso. Enfim, você que está aí e não tem opção de almoço ainda, o Boqueirão Express Grill é um local muito bom. Gosta de ir lá, Nicolau, do Boqueirão? Olha, Boqueirão Grill, eu já estive lá, é muito bom o local. É que às vezes pela distância onde eu estou, não tenho condições, eu estou no Gonzaga, não tenho condições de ir lá, mas eu sei que é um bom local. Paulo, que já esteve lá? Ainda não tive, mas então, é uma boa oportunidade, que as comidas são maravilhosas. São muito bom, muito apetitosas. farta, muita opção, né? Só no visual. Muita opção de comida. Uriel Vilas Boas, nosso telespectador diário, o Uriel, palmeirense, está contente com o Palmeiras alavancando, né? Será que o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro? É a pergunta. O Santos que enfrenta hoje no Rio de Janeiro o Vasco da Gama. O Santos ganhou o primeiro jogo de 3-1. E Aquele né? Esse um que foi ruim. Esse um ficou engasgado. Esse um aos 50 minutos. Esse um no final, finzinho do jogo. Mas o Santos é Robin Hood, tem que dar um golzinho aqui para. Então, esse um que podia jogar com o time em reserva, se fosse 3-0, mas 3-1, pode perder até de um gol de diferença. O Santos que enfrenta o Vasco no difícil estádio de São Januário, que lá não é fácil não. Bom, Uriel, gostaria de saber se deveríamos ter um incentivo através da prefeitura, do governo, para montar indústrias. Tínhamos até indústrias de sardinha, que embalavam sardinha em lata, não temos mais tal. Então, ele acha que nós temos que ter incentivo para indústrias na região da Baixada Santista. Essa empresa saiu há muitos anos de Santos, inclusive. Acho que, se não me engano, pode ser que eu erre o nome, mas acho que era a Rivoli. Que ela fazia, posso estar enganando, mas que fazia questão de sardinha em lata. Eles saíram daqui de Santos e foram, não sei se foi para o sul. Enlatava a sardinha, né? Foi para o Nordeste, não sei para onde eles foram. Foi para outro lugar. Foram para outra região. Então o Uriel, ele acha que tem que ter um debate na sociedade. Concordo. Para trazer porque a gente pensa só comércio, mas tem que trazer as políticas fábricas. de incentivo, né? Você tem incentivos regionais. Não para que você crie briga fiscal, né? Mas que você dê condições. A gente tem um problema na nossa região aqui de questão de espaço físico, né?
Então, eu lembro de cliente mas nós meu temos que a área foi... continental, Sim, né? a área continental, que tem questão de logística para ver bem como é que se faz isso, depende do negócio que você monta. Eu lembro de um cliente que estava em São Paulo há bons anos atrás e montou em Arujá, por exemplo, que criaram condomínios lá em Arujá e fizeram um trabalho de incentivo naquela região. E é perto da rodovia ali, perto de Guarulhos. Então, você tem uma condição de chegada, né, uma indústria. Então, é chegada e saída. Então, quando a gente tem o porto, por exemplo, e outras condições, tem o próprio Cubatão, às vezes você cria um plano diretor, sei lá, não chega a ser um plano diretor, mas um plano de contingência para que você possa incentivar alguns tipos de indústria. É que São Paulo tem um problema, né, Paulo? Aquele projeto lá do Porto Digital que foi para os... o Santos São Paulo tem um problema sério, que é o problema do ICMS, né? Que enquanto não for resolvido a nível nacional, o problema do ICMS, né? São Paulo tem 18%, a alíquota do INSS chega a 25%. É alta, né? É a mais alta do país. Mas não tem como baixar? Porque nós e aí o nosso grande ex-governador falecido, na época Mário Covas, também criou o IVA. Imposto sobre variação. É que tem uma história sobre cada um deles, né? Isso. Na verdade, o ICMS não é só 18 aqui. Aqui. ICMS é diferente quando você traz de um estado para outro. Cá. Mas em Minas Gerais é 17%. Não. Em outros estados é 18%. Para ver quem vender para cá, que é isso, a transferência. Isso é questão de substituição tributária, de um monte de outras coisas. Então nós teremos que fazer... Um contador. Mas nós teremos que fazer... Não, mas ele está dizendo que, mas sabe o que acontece? Não tem política de incentivo, né? Porque se você tem estados que é mais barato... Nós teremos que fazer a mesma coisa que foi feito no estado de São Paulo com o ISS. O ISS, aqui na nossa região, Cubatão tinha São Vicente baixou uma época. ISS de 0,5%. Mas isso foi extinto. Cubatão era 0,5%, se eu não me engano era 0,5%, e Santos era 4%. E o que acontecia? O grande prestador de serviço, onde é que está da região? Era Santos. E o que acontecia? As pessoas abriam uma portinha lá em Cubatão, só para ter empresa lá, e prestavam serviço aqui. Acontecia em São Paulo. Eles montavam na cidade Juquitiba, montavam na região. Isso era que tinha incentivo. Aí o que aconteceu? Houve uma regulamentação hoje. As prefeituras podem tramitar entre 2% a 4% de ISS. Então elas podem variar. Mas a prefeitura, que é São Vicente, acho que é 2%, né? Aqui em Santos também é 2%. Tem muita coisa que é 2%. Então, se não for simples, que aí tem outros que... É o que tem que ser feito nos estados da União, é exatamente isso. Olha, vamos colocar o mínimo e vamos colocar o máximo. Nós temos, se eu não me engano, Bahia... 8% de ICMS. Tudo bem, mas eu acho aí, Nicolau, que tem uma outra condição, que você tem empresas que vão se instalar dentro do estado de São Paulo. Que tem o maior consumidor do país é o estado de São Paulo. Mas por que não monta em Santos? É isso que o telespectador falou. Por que não incentiva ele vir para cá ao invés de ir para o interior? Tem outros fatores, são logística. Mas você está no meio do estado, você distribui melhor. Mas eles não estão querendo montar nem em Santos, ali no Triângulo Mineiro, nem em São Paulo, no Triângulo Mineiro, ali onde tem Uberaba, Uberlândia, Extrema. Por exemplo, tem uma grande empresa, que eu acho que é a maior empresa hoje de informática do país, está montada e estabelecida. Eles eram em São Paulo, cresceram e foram para Extrema. Extrema está o quê? Daqui onde nós estamos? 2 horas, 2 horas Também e meia. É muito mais barato você comprar um terreno para montar uma empresa. Porque Extrema é Minas Gerais. Eles têm uma série de incentivos tributários lá em Minas Gerais. E estão na boca do grande comércio, que é o estado de São Paulo. O que pode ser feito aqui para isso? O que tem que ser feito é exatamente isso que eu falei. Tem que haver um entendimento que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva começou e não terminou, que eram os estados, a União ia ter uma equiparação dos ICMS. Não, independente do estado, estou falando, Nicolau. Eu acho que Santos podia ter uma reunião, a região podia se reunir até e ver o que poderia fazer, independente dos outros. Mas tem alguma indústria que tem interesse de montar aqui? Não sei. A gente não sabe, mas tem que captar, né? E por que não temos aeroporto? Incentivo bom para isso? Incentivo seria imposto. Então, pode ser imposto, pode ser IPTU mesmo. Mas eu acho que o grande start de se montar indústrias no estado de São Paulo seria esse. Incentivo regional. Agora, Santos ganharia muito mais. É o estado mais consumidor, por que não monta? Mas Santos ganharia muito mais com isso, se montasse empresas aqui no estado de São Paulo, se houvesse uma regulamentação no ICMS, porque Santos tem o aeroporto, temos aí temos o porto e temos 2 aeroportos aí, um de carga, inclusive, né? Que tem na Praia Grande, né, o aeroporto. Então,
Itanhaém. Então eu acho que isso, o Santos ganharia muito com isso. O que você faz que é regional. Se você depender dos outros, aí você não faz. Mas o Estado de São Paulo prejudica nesse sentido. Não existe interesse de indústria montar aqui por causa da carga tributária, sendo a maior do país é a nossa. Então, qualquer produto que você produz aqui, ele vai ficar mais caro do que se produzir em qualquer outro estado. Mas os secretários que estão de Estado, eles têm a obrigação de, por exemplo, porque nós estamos perdendo empresa para a extrema, ele não vê, ele tem que ver, né? E geralmente perdemos indústrias automobilísticas. Então, está muito caro, nós vamos continuar batendo cabeça ou nós vamos melhorar? Então, o cara não dá lá só para andar de terno e gravata, ele tem que pensar, questão de mão de obra também. Não foi só por isso que a automobilística saiu daqui. Mão de obra. É mão de obra, questão de metalurgia. Saíram, foram para outros estados. Tem muito mais do que só incentivo fiscal. Mão de obra... Que é também incentivo fiscal. Agora, por que Recife tem o maior polo de indústria de tecnologia de software? Tem tem estrutura em Recife? Desculpa. Não tem. Teve incentivo inclusive de montar polo. O Recife não é o centro do país, no sentido de estrutura... Está longe do centro. Então, por que fizeram? Só fiscal? Lá as pessoas ficam desesperadas para fazer eventos de tecnologia, de software lá, porque existem... lá é o polo para isso. Polo por quê? Dá incentivo. Me diz que aeroporto tem a ver com isso? O que imposto tem a ver com isso? É incentivo de montar uma estrutura para fomentar. Nós estamos perto de São Paulo. E São Paulo está inviável se andar. Então, o que você pode montar aqui, até na parte de tecnologia, que é o que a gente tem possibilidade, para que você incentive as empresas a montar um lugar de desenvolvimento de software? Podemos ter escola para isso. Isso não é um plano para um ano, é um plano de vários anos para você fazer por fase. É o que eu falei no Porto Digital, que foi uma coisa que afundou, né? Afundou. Seja pelo nome ou por outro tipo de negócio. Que tinha uma eu acho que algo o nosso problema é política, né? Também, sempre porque hoje eu vi uma notícia de que a grande ferida a qual o senhor Michel Temer tinha a grande oportunidade de mexer, porque ele é o único presidente da República que não vai ser reeleito e tem 2 anos aí, 2 anos e meio para mexer, fazer as grandes reformas. Qual é a ferida? CLT. Hoje eu vi uma notícia que a CLT não será mexida no Congresso antes do segundo semestre de 2017. Ou seja, já postergaram, já empurraram com a barriga lá para frente e não vão mexer. E talvez, e eu tenho minhas dúvidas também, talvez chegue lá em 2017, não mexam na CLT, que seria o Código de Leis Trabalhistas, que é onde tudo começa. Você se mexer na CLT, nós vamos gerar mais empregos nesse país, com certeza. Contrário do que muitos sindicatos acham, que os prejudicados serão os trabalhadores. Erro e engano. Eles vão melhorar muito o emprego. Como fazer, sempre é como fazer isso. Né? Mandar um abraço para a dona Laura, que mandou parabenizando o programa, a Rita, de São Vicente, o Brito, diretor do Setaporte, dizendo que a sogra dele faleceu, recebia R$ 1.300 por mês, né, de aposentadoria, e pagava um plano médico de R$ 800. Como pode a pessoa viver num absurdo desse? Né? Então, o Brito aqui colaborando, o doutor Hélio também mandando uma mensagem para cá, parabenizando o programa. Né? Então, vamos encerrando. Eu queria agradecer ao Nicolau pela participação. Eu que agradeço aí pelo convite e toda Paulo Queixa também, né? E mandar um abraço para o meu amigo João, do Negócios de CIA, que mandou a revista para mim aqui, uma revista muito bem feita. Parabenizar o João aqui pela Negócios de CIA. Bom, boa tarde para todos, boa noite para quem está vendo a reprise, boa madrugada e fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.